Gabriela. Gabriela, é Gabriela ou é Ana Gabriela? Por gentileza. Gabriela, Gabriela. É Gabriela. Gabriela. Tá, obrigado. Gabi faltou porque foi no dentista. A Ana Gabriela, né? Evelyn, Lorena, Lorena, Miguel! Olá, Miguel! Lucas Simões entrando agora. Deixa eu ver quem mais está aqui. Emanuel. Quem mais eu não falei, gente, que eu não estou Evelyn. vendo. Oi? Evelyn. Evelyn, eu já coloquei, ó, já coloquei. Ana Carolina, Camille, Carlos Daniel, Emanuel, Evelyn, Gabriela, Lívia, Leonardo, professora. Lívia. Lívia, Angelina. Angelina, ok, Isabela, Bruna. Bruna, porque... Camille. Não, quem? Camille, eu Camille. já coloquei. Lucas Simões, Miguel, Angelina, Yasmin Viveiros, está aí? Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem mais gente. Miguel, já coloquei presença. Carlos, já coloquei. Presente. Jennifer. Cisso. E Jennifer. Professora, você botou o Caio? Botei quem? Caio. Não. Isso, ok. O pessoal não fala, o pessoal fica dormindo, Leonardo. Esse pessoal acorda, rapaz. Que é isso? Nossa Senhora! Então, acho que agora foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, acho que sim. 17 comigo, com a Lorena que está na sala, e deve ser, acho que está faltando um só. Mas, enfim, vamos lá. Gente, feriadinho ontem, né? Olha só, primeiro eu vou falar logo agora, porque depois, né? Pode ser que algumas pessoas não fiquem para assistir, não sei porquê, a última aula, mas vai estar na plataforma segunda-feira, dia 9, anotem aí para não esquecer, segunda-feira, dia 9, vocês terão dia 9 até o dia 10 para fazer o teste de história. São 5 questões, 5 questões, múltipla escolha, leiam com calma, dos assuntos que a gente já trabalhou nesse capítulo que é gigantesco, a colonização do Brasil, capítulo 8. Então, vocês anotem aí, eu vou colocar lá na plataforma também, direitinho, isso explicado, mas já estou adiantando para vocês. Então, o teste tem 5 questões, do capítulo 8, vai até a página 291. Nós vamos falar dela hoje. Então, o conteúdo do teste vai até a página 291. Quer dizer, são 5 questões, peguei de temas aqui. Por exemplo, esse tema aqui, que nós vamos falar sobre os holandeses, ele tem uma questão no teste também. Aí tem sobre os negros escravizados, os negros que já eram escravizados lá na África, tem da parte... Tem aí sobre capitanias hereditárias, governo geral, né, que nós trabalhamos. É mais ou menos isso aí. Então, são 5 questõezinhas, né, para ser somada ao trabalho que vocês apresentaram, que, por sinal, foi muito bom, né? Então, teste aí anotado, depois eu vou colocar lá na plataforma, tá? 5 questõezinhas só. Isso, vale 5, cada uma vale 5. Ok? Tá bom.
Quem entra com o nome de Neuzileia? Daniel. Daniel. É a avó dele, eu acho. Daniel. Daniel, bom dia. Muito bom dia, tia. Brian está presente também, bom dia. Daniel, você que entrou agora, vai ter um teste de história na plataforma, segunda-feira, dia 9. Tá bom, tia. Vai Então, liberar então até vocês, amanhã. ainda deixei programado do dia 9 até o dia 10. Sem questões, gente, está muito fácil. Leia com atenção. E, gente, eu consegui botar até um gifzinho bonitinho lá, ó, de um barquinho navegando. Estou ficando boa nesses negócios agora da internet. Ah, vocês vão ver. Então, é isso que eu gostaria que vocês anotassem aí para não esquecer, tá? Que aí encerra, aí a gente só fica faltando a prova. A prova vai ser o conteúdo só do bimestre, não vai ser aquele simulado 2 que a gente está acostumado a fazer na escola, tá? Vai ser 10 questões só do 4º bimestre. Então, no caso aí nosso, capítulo 8 e 9 que nós vamos trabalhar ainda. Já vamos finalizar essa semana esse capítulo gigantesco, né? E depois a gente inicia o outro. Mas estamos indo bem, graças a Deus. Ok? Todo mundo anotou a informação. Então, vamos lá, prosseguindo, gente. Então, pode anotar aí na página de vocês, página 290. Pode anotar aí, eu pelo menos tenho o hábito de anotar, né, a data que eu estou trabalhando, aquele conteúdo. Então, página 290 e 291, nós vamos falar agora nessa aula. Módulo 4, professora? Sim, módulo 4. Bom, nós vimos aí, já passamos. Ué? O que aconteceu? Ué? Alô? Estão me vendo? Oi, tia. Hoje está meio estranho aqui. Está dando uns revertérios esquisitos aqui. Ana Clara. Bom dia, Ana Clara. Qualquer coisa, gente, se acontecer alguma coisa na tela, vocês me avisam. Se não estiver vendo, alguma coisa assim. Tá bom. Ana Clara, nós vamos na página 290. Continuar. Então, vamos lá. Os holandeses no Nordeste. O que nós vimos? Ai, toda hora vai ficar essa titica aqui agora. Nós vimos que já vimos todo o processo da chegada dos portugueses aqui, a derrubada do pau-brasil, vimos as capitanias hereditárias, que foi uma maneira de ocupar o território, né? Porque tinham franceses querendo vir para cá, e aí nós temos também, não deu certo, né? Apenas 2 capitanias praticamente que deram certo, Pernambuco e São Vicente. Nós vimos aí o governo geral, que foi um outro meio que o rei de Portugal resolveu para administrar essas terras, e aí enviou Tomé de Souza, né? Que chega lá na Bahia para administrar essas terras. Depois nós vimos a substituição da mão de obra indígena dos negros que foram trazidos da África, né? Nós vimos como é que foi essa vinda deles. Gente, hoje isso aqui está tão estranho. Não é, eu pedi. Aqui. Vitória Gabi, bom dia. Então, nós vimos a trajetória deles, né, terrível, até chegar aqui, e todo o processo de escravização
dos negros, né? Falamos bastante sobre isso. E agora nós vamos falar, estamos já na produção do açúcar, quer dizer, os negros vieram para substituir os indígenas que fugiam, conheciam bem a mata, né? E vão substituir. Os negros não conheciam nada, então, a princípio, eles não fugiam para lugar nenhum. Então, eles começam a trabalhar no engenho de açúcar. Nós vimos anteriormente que a divisão da casa do senhor de engenho, né, o canavial, a senzala, a capela, os órgãos que compõem um engenho, né, na verdade. E aí, por conta dessa fabricação do açúcar, vai chegar aí os holandeses. E por que os holandeses chegam aqui? Porque a União Ibérica, que era Portugal e Espanha, era uma coisa só, né? Vamos dizer, era chamada de União Ibérica. Aí, nessa época, o rei espanhol também administrava as áreas pertencentes a Portugal, né? Vamos dizer assim, ao reino de Portugal, que ainda era um reino. Então, e os holandeses, eles tinham um grande controle do açúcar em algumas outras regiões. Claro que uma produção não tão grande como a que aconteceu aqui no Brasil, mas eles já tinham esse domínio da produção da cana-de-açúcar. E aí, eles vão vir para cá para negociar com os fabricantes de açúcar, produtores de açúcar, que estavam na região do Nordeste. Então, eles vão vir, aí vai vir, né, vamos supor, né, vamos partir para aqueles exemplos, né, que eu gosto, que são práticos para vocês entenderem. Leonardo aí, um fazendeiro, né, Leonardo? Fazendeiro, grande produtor de açúcar, beleza, tem muitos escravos trabalhando para ele, coisa e tal, e aí eu vou chegar, vamos supor que eu seja um holandês, eu estou chegando no pedaço para negociar com você. Você, às vezes, vai precisar de alguma peça para colocar lá no engenho, tipo aquela que vai moer a cana-de-açúcar, né, aquele cilindro onde vai ser colocada a cana-de-açúcar, que vai espremer para sair o caldo. Então, o que vai acontecer? Aqui no Brasil não tinham essas peças tinham que vir de fora, algumas engrenagens eram fabricadas só lá na Europa, ainda não tinham pessoas com essa habilidade de fazer isso aqui. E aí, o que vai acontecer? Os holandeses chegam propondo a Leonardo e a outros fazendeiros que poderia trazer essas peças num preço bom para vocês, desde que vocês passam a vender o açúcar para mim. Olha aí, nada porque ele é muito simpático, eu gostei muito, né? A gente sabe, já vimos isso ano passado, as coisas não acontecem dessa forma, de maneira que as pessoas façam por bondade. Sempre tem o jogo de interesse, até acabei de falar isso lá no 6º ano, sempre é o interesse, né? E aí, os holandeses vão fazer essa proposta, vai fazer a proposta de trazer alguns equipamentos, né, para a fazenda de Leonardo e para outros que estariam também com a produção do açúcar, desde que vocês me vendam o açúcar de vocês e eu vou levar para a Europa. E aí, vocês interessados, inclusive empréstimos, eu vou fazer. De repente, o Leonardo estava sem grana para comprar esses equipamentos, né? Estava sem verba financeira, mas eu já adianto, eu já falo, eu compro, depois você me paga esse empréstimo e me vende o açúcar também. Então, em vez de você fornecer o açúcar para os portugueses,
eu vou pagar a você o açúcar num preço melhor do que os portugueses faziam. Aí, né, ó, olha aqui, ó, aquele lance do desenho animado, do olho grande, pula lá na frente. Então, se Leonardo pagava aos portugueses, vamos dar um exemplo, R$ 5 pelo quilo do açúcar, e eu vou propor a vocês 7, 8, opa, você, claro, vai querer, né? Eu pago isso a vocês. Então, é dessa forma que vai acontecer. Ah, menino Leonardo, é dessa forma que vai acontecer a chegada e a interferência dos holandeses na região Nordeste. Tudo bem até aqui, gente? Entenderam o exemplo? Sim, Claudete. Sim, então, o pessoal fala comigo aí, ouviu? Jennifer, demais pessoas aí, todo mundo calado, Miguel, isso. Então, é dessa forma que os holandeses chegam na região. E aí, para isso, eles vão fazer, aí no livro de vocês, gostaria que vocês destacassem, na página 290, tem lá, invasões holandesas, em vermelho, acharam? Invasões holandesas, podem marcar essa frase aí, ó. Os holandeses invadiram a Bahia em 1624, mas foram expulsos por espanhóis e portugueses um ano depois. Então, eles chegaram, mas não se criaram ali, não fizeram nenhum tipo de negócio ali na região, porque os portugueses combateram e eles foram embora. Aí, depois, 6 anos depois, no outro parágrafo, por gentileza, no outro parágrafo, tem lá, tentaram novamente em 1630 e obtiveram êxito ao conquistar Olinda e Recife. Então, por gentileza, destaquem essa frase. E aí eles vão permanecer no Nordeste, gente, até 1654, né? Vão dominar várias cidades. Então, aí, nessa região, eles vão continuar. Ué, mas os portugueses não expulsaram eles ali? Não, por quê? Eles foram, como tinham uma produção maior de cana-de-açúcar ali, e o interesse dos fazendeiros em obter esse, vamos dizer, o açúcar com preço melhor, isso fez com que eles deixassem simplesmente os portugueses de lado. E aí vai vir, vamos destacar agora na outra página, 291, lá em cima, aonde tem o Conde Maurício de Nassau. Vamos destacar aí esse primeiro parágrafo, ó. Lê para mim aí, Leonardo, o primeiro parágrafo. Vamos ativar a voz. Professora, é da página 291, né? Isso, primeiro parágrafo. A Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o conde João Maurício de Nassau-Siegen, que governou o Nordeste brasileiro de 1637 a 1644. Isso, então essa parágrafo aí vocês marquem, destaquem ele. Então, olha só, um conde, Maurício de Nassau, veio com essa Companhia das Índias Ocidentais. Era um órgão e eles vieram para cá, ele veio para cá. Claro que ele veio com outras pessoas também, nós vamos falar disso lá mais abaixo no último parágrafo. Ele vai trazer artistas, e aí ele vai começar a administrar essa região de Recife, de Pernambuco, né? Principalmente aí a cidade de Recife. Gente, a cidade de Recife, até os dias de hoje, ainda possuem pontes que foram construídas nesse período por Maurício de Nassau. Porque uma parte de uma cidade, ela é interrompida por água. E aí tem várias pontes que ligam uma parte da cidade à outra. E algumas delas foram da construção aí de Maurício de Nassau.
está lá até os dias de hoje, né? A grande admiração aí pelas obras antigas que estão de pé até os dias de hoje, né? Nós vimos muito isso ano passado, né? Falamos das pirâmides, do Egito, e por aí vai. Tantas construções que permanecem de pé até os dias de hoje, sem tecnologia nenhuma que temos hoje, né? Eu acho isso, assim, de grande admiração. Então, Maurício de Nassau, deixa eu ir lá, aqui. Então, Maurício de Nassau, ele vem para governar, né, essas terras, e ele quer fazer dessa região, gente, uma colônia holandesa. Uma colônia holandesa. E aí, o que Maurício de Nassau vai propor essa região? Ai. Quando apresento a tela, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, Sim. tá. Sim. Está aparecendo a tela que, quando eu saio, não aparece ninguém. Por isso que eu estou perguntando. Qualquer coisa, vocês me falem, tá? Porque eu não sei o que aconteceu aqui agora, nessa aula. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos algumas realizações. Algumas estão colocadas aí, gente, no segundo parágrafo. 1, 2, 3, 4. Na quinta linha, ó. Na quarta linha, ó. Promoveu também, podem destacar essa parte aí, que foi o que Maurício de Nassau vai fazer na cidade de Recife. Antes de vocês mexerem aí no livro, vamos observar aqui o que eu separei para vocês. Então, tem, ó, liberdade de cultos católicos, protestantes e judeus. Por quê? Junto com Maurício de Nassau, gente, vieram alguns católicos, alguns protestantes e alguns judeus. Então, esses povos, eles vieram e eles foram ficando. Você vai para um outro lugar, você vai levar a sua crença religiosa, né? Coisa normal. E aí, ele não vai proibir, apesar de portugueses e espanhóis ser católicos, cristãos, mas vão vir com eles também na expedição outras pessoas com religiões diferentes. Mas ele não vai proibir na cidade de Recife, que todo mundo tem que ser católico. Não. Inclusive, né, eu de vez em quando fico vendo alguns vídeos de turismo, tem na região de Recife algumas sinagogas, né? Porque são lugares que foram construídos nesse período para orações dos judeus. E está lá até hoje também. É interessante, né? Essa preservação da história local. Então, nós temos aí, isso vai ser olha bem essa questão, que ela tem um ponto ligado ao teste. Presta bem atenção. Liberdade de cultos católicos, protestantes, né? E judeus. Quer dizer, protestantes pode ser calvinistas e luteranas, né? Então, é mais calvinistas, que a Holanda também tinha, quando o Calvino criou aquela igreja para ele, né? Aquela nova religião. O que mais que Maurício de Nassau fez? Vamos lá. Ana Clara, pode ler o segundo item para mim? Tia, Ana Clara não está na aula. Ué? Quer que eu leia? Pode ler, quem está falando? Eu, Ana Carolina. Ah, tá. Então pode ler para mim. Ué, ela tinha entrado. Segundo item? São realizações de Maurício de Nassau. Eu falei a primeira. Ele deu liberdade, quem quisesse seguir o cristianismo católico, protestante ou judeu, tinha liberdade para cada um seguir a sua religião. Agora o outro item. Igualdade de direito entre os habitantes livres, desde que pagassem impostos. Isso. Quer dizer, todas as pessoas eram
livres, desde que eles pagassem imposto, né? Você pagando imposto, nenhum problema, tudo bem. Então, ninguém era preso, alguma coisa, se tivesse com os seus impostos corretos, né? Pode continuar, então, Ana Carolina. Aboliu o direito dos senhores matarem seus escravos. Isso, o que é isso? Quem pode fazer uma interpretação sobre isso e me falar? Julgou o direito dos senhores e mandou ele matar os escravos? Quando ele diz aboliu, ele fez o quê? Ele tirou. Tirou isso. Ele tirou esse direito dos senhores matarem escravo. Por que será, hein? O que vocês acham? Para não maltratar mais eles? Para não perder mais escravos? Para o quê? Para não precisar ficar indo para a África toda hora para pegar mais escravo. Também, né? Porque se ele mata o escravo, ele também vai ter que gastar dinheiro para comprar outro. E aí, né? Se ele, tipo, na hora dele fazer praticar os castigos com os negros, eles sofrerem tanto e morrerem, ele vai ter que gastar para encomendar novos escravos, e aí ele fica com menos pessoa para trabalhar lá na produção do açúcar. Então, por isso que Maurício de Nassau determinou. Ele não estava aqui para tomar conta da produção do açúcar, então tinha que manter aquela produção ao máximo. Então, se diminui, não ia dar certo. E Maurício de Nassau não ia conseguir enviar para a Europa a quantidade que estava enviando. Então, ele proíbe isso. Se você vai castigar seu escravo, você faz uma pena leve, para que ele não morra, né? Porque acontecia, os castigos eram tão terríveis, né, gente, que levava, às vezes, a pessoa à morte, né? Vamos ver agora aí. Isabela, você pode ler agora os outros dois para mim? Lucas Simões, cadê você, Lucas? E o que aconteceu com esse povo hoje? Tá todo mundo caindo. Tá todo mundo caindo na cama, dormindo. É isso. Professora, qual é a parte que eu leio aí? Fala aí qual é. Oi? Qual é o... É Isabela? Não, tia, Ana Clara. Isabela acho que nem tá na aula. Ué, mas tinha entrado também. Ué? Tá bom. Vai, Ana Clara. Aqui, ó, desenvolvimento e o outro, vai. Tá. Desenvolvimento de melhor drenagem nos terrenos. Ali embaixo, né? Concedeu empréstimos aos senhores de engenho para aumentar a produção do açúcar. Isso, olha então, vamos ver mais esses dois itens. Desenvolvimento de melhor drenagem dos terrenos. Por que drenagem? Porque haviam lugares que eram meio alagados. Então, o açúcar, ele, vamos dizer assim, ele não gosta de terra encharcada. Ele gosta de terra seca, muito sol, pouca água, né? Nós já falamos disso. Alguns produtos têm características diferentes uns dos outros. Por isso que o açúcar foi ótimo produto para desenvolver aí no Nordeste, né? Já no Sul já não seria tão bom. Então, nós vamos ter esse detalhe aí para acrescentar, né? Então, ele vai mandar a drenar, quer dizer, tirar a água que havia em excesso em algumas regiões para plantar, né? Drenar é retirar, colocar algum meio. Ele geralmente, gente, fazia essa drenagem da seguinte maneira: eles faziam no terreno algumas valinhas para escoar, né? Tem uma área que é muito alagada, tipo, ela é mais baixa, choveu muito, ficou muito alagada. Aí eles faziam aquelas escavaçõezinhas assim e ia levando para outra região. Então a água ia escoando por aquelas valinhas para secar o terreno, tá?
e, vamos ver aqui, concedeu empréstimo aos senhores de engenho, né? Já falei isso dando um exemplo aí com Leonardo, né? Eu vou emprestar dinheiro aí, né, para aumentar os equipamentos, eu vou trazer lá da Europa vários equipamentos, várias peças, para que Leonardo produza a maior quantidade de açúcar que ele puder, certo? Então, vamos lá. Vamos ver mais aí, Lívia? Pode ler o outro para mim, Lívia? Angelina. A Angelina está sem microfone. Carlos, Daniel, pode ser você? Ih, tá ruim mesmo. Vou lá, porque senão a gente vai atrasar. Construção de diques, pontes e canais, né? Então, ele manda construir vários diques, né? Um escoamento de água do rio também, pontes, como eu citei para vocês, né? E vários outros canais. Construção de palácios de Friburgo e Boa Vista. Friburgo aqui é o nome do palácio, tá, gente? Não tem nada a ver com a região de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, não. O nome do palácio aqui era Friburgo e o outro, Boa Vista. Essas construções também ainda estão de pé até os dias de hoje lá, em Recife. Construção de espaço de lazer, como jardim botânico e um zoológico. Olha isso. Então, ele vai criar esses palácios, esses lugares, para que as pessoas, né, estão vindo da Europa, olha isso, você é um holandês, está vindo da Europa, e aí, o que acontece? Você está acostumado a ter lugares para você ir, para passar a tarde, para as senhoras, né, se encontrarem, fofocarem uma da vida da outra ou dos outros. Então, tinha que ter um lugar. Então, foi criado lá, né, uma área, né, chamada Jardim Botânico, com várias plantas, um lugar mais fresco, né, já que é uma região muito quente, e até mesmo um zoológico com vários animais para que passassem a tarde levando seus filhos e por aí vai. Então, ele estava, gente, organizando. Vamos pensar até agora no que ele estava fazendo. Ele estava organizando a cidade de Recife, né? A gente costuma colocar um termo de ele estava embelezando a cidade de Recife, né? Quantas coisas que ele vai fazer. E aí, gente, sabe o que acontece? O povo da região já tinha aprendido a gostar de Maurício de Nassau, pelo que ele estava fazendo. Gente, tem até iluminação na rua. Claro que não era elétrica, né, com candeeiros a óleo e tal, mas até isso foi colocado nas ruas, iluminação naquele tempo, né? Então, olha só, ele estava realmente fazendo uma transformação na cidade, e o povo, lógico, ninguém tinha feito nada por aquele povo que estava ali, é claro que realmente as pessoas estavam gostando dessa nova cidade que estava sendo criada, né? E aí, ó, a inauguração também de um observatório astronômico e um museu natural. Então, nós vamos ter aí tudo isso criado no governo de Maurício de Nassau, né? Aqui eu peguei uma imagem aqui, está um pouquinho pequena, não sei se vocês estão vendo, vou aumentar um pouco mais, deixa eu fazer aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, pontes, aí vocês vejam que um lado da cidade foi interligado ao outro, né? Antes era travessia através de barco, e ele vai construir para facilitar o contato de um lado com o outro, né? Então, nós temos aí esse holandês que vai fazer a diferença nesse momento aí. Ninguém quer perguntar nada, está todo mundo entendido tudo, está tranquilo, como é que vai? Está tranquilo, professora. Gente, olha só, na página
eu coloquei aí para vocês no slide, né? Claro que vai ficar aí na aula gravada, mas vocês têm alguns desses itens no livro de vocês. Então, eu gostaria que vocês destacassem aí algumas obras que estão no livro. Está aí na página 291, segundo parágrafo, achem aí, por gentileza, segundo parágrafo, na quarta linha, tem lá, promoveu também a igualdade de direito entre os homens livres, independente da nacionalidade, desde que pagasse imposto, destacou já Leonardo, aí, quanto à escravização dos africanos, considerava que seria o melhor negócio açucareiro. Então, aboliu os direitos dos senhores, matar escravo, então está tudo aí. No segundo parágrafo, a partir da quarta linha. Só contar. Segundo parágrafo, a partir da quarta linha, onde começa em promoveu também, até o final. É bom a gente deixar marcado, porque às vezes pode ter questões, né, nas avaliações, que quando estão marcados, facilita, às vezes, a vida de vocês. E a professora marcou isso aqui, e, de repente, vai ter uma questão sobre isso. Então, é um fato para destacar aí, nesse momento aí. E aí, no livro de vocês, ainda tem, lá no final do terceiro parágrafo, tem lá, além disso, Nassau trouxe em sua comitiva, cientistas, médicos, botânicos, astrônomos e pintores, destacando-se Albert Ecknaut, Francis Post e Zacharia Vergelher. Tá bem aqui embaixo, ó, em cima dessa imagem. A pronúncia, gente, não sei se é assim, porque são nomes em holandês, tá? Marcaram aí. Então, quer dizer, além dele ter elaborado essas questões aí, ainda veio com ele cientistas, médicos, os médicos para estudarem as doenças que as pessoas tinham aqui, os botânicos para aprender que tipo de vegetação tinha na região, ou quais eram, e muitos artistas que vão, além de até fazer apresentações de peças teatrais, alguns artistas que vinham para pintar aquele cenário, desenhar aquele cenário, porque o que a gente tem desse período, a maioria são todas o quê? Pinturas ou desenhos, né? Não tinha máquina fotográfica, então os artistas tiveram, gente, uma importância muito grande, porque foram através do trabalho deles que nós podemos ter a ideia de vários fatos acontecidos. Por exemplo, no Brasil, aqui principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem muitas desenhos, pinturas de Rugendas e de Debré, né, franceses que vieram para o Brasil e começaram a fazer desenhos mostrando a vida na rua de um escravo, o comércio, por aí vai, tá? Então, a importância é essa. Bom, deixa eu ver aqui. Isso, então, terminamos essa parte. Aí, olha só, no livro de vocês, detalhe aí, gente, uma observação aí de grande importância. Não sei por que isso ficou assim hoje. A seguir, no livro de vocês, ele continua falando sobre os quilombos, né? Os quilombos aí que são os lugares para onde os negros, né, vão se refugiar. Mas eu acrescentei aqui, coloquei aqui um fechamento desse período dos holandeses, né, em relação aí também até os portugueses. Com o fim do domínio espanhol,
lá em Portugal, no caso aqui, foi aquele início que eu falei para vocês, né? O novo rei português, Dom João IV, decidiu recuperar o Nordeste brasileiro, retirando o domínio holandês. Então, eles viram que os holandeses estavam se dando muito bem lá, então Portugal mandou uma equipe para lá para expulsar os holandeses de lá. E aí chega ao Brasil a Companhia das Índias. Nesse período, né, coincidiu aí com um descontentamento de como cobrança de juro dos senhores de engenho do Nordeste brasileiro diante dos holandeses. Deixa eu fazer um comentário aqui. Então, o que é isso? Os holandeses começaram a ficar muito bem lá. Detalhe, o Maurício de Nassau, afinal de contas, estava fazendo muito bem para Recife. Aí, o governante lá da Holanda intimou Maurício de Nassau a voltar. Olha só, você não fica mais aí, porque ele já estava gostando mesmo da cidade. E aí, o governo mandou ele embora, obrigou ele a ir embora, a população não queria, e aí manda outra pessoa no lugar dele. E aí, quem veio, o que vai acontecer? Vai começar a cobrar impostos sobre a fabricação do açúcar, né? Aí, meu amigo fazendeiro Leonardo, né? O que vai acontecer? Ele não vai querer, ele já está pagando um bom preço, está recebendo um bom preço pelo açúcar. Ainda vai ter que pagar imposto, aí vai perder o lucro que ele está tendo. Aí ele vai perder, Eduardo. Ele vai perder, então ele não vai querer. Então, os fazendeiros começam a ficar insatisfeitos com esse novo holandês aqui no Brasil. E aí vai acontecer isso aqui, gente. Vai acontecer um conflito, né? Uma guerra entre portugueses para expulsar os holandeses, chamado aí, ó, Batalha dos Guararapes. No livro de vocês, gente, não vem essa parte, tá? Tudo bem, eu até não é necessário eu cobrar de vocês, mas eu coloquei para vocês saberem como é que aconteceu a expulsão dos holandeses lá da região de Pernambuco, de Recife, tá? Então, aconteceu essa expulsão, foi violenta, foi uma guerra entre portugueses e espanhóis que estavam lá. Lógico, toda guerra tem um saldo de mortos bem grande, né? E aí, agora, nós vamos ver a resistência dos negros escravizados. Eu vou deixar essa parte para a gente falar na última aula. Né? Então, vamos ver aqui. O que nós falamos hoje, até agora? Nós falamos que os holandeses vão vir para cá interessados no açúcar que estava sendo produzido aqui em grande quantidade, vai oferecer empréstimo, vai oferecer equipamentos. A princípio, beleza, tudo bem, todo mundo ficou muito satisfeito, inclusive com o preço que estava recebendo pelo açúcar, era mais alto do que os portugueses pagavam a esses produtores. E aí chega Maurício de Nassau e começa a administrar todo esse processo do açúcar, também a embelezar, né, vamos usar esse termo, a cidade de Recife, fazendo várias melhorias, proibindo que matassem os escravos. Ele não proíbe, gente, a exportação, ou a importação, melhor colocando, né? Ele não proíbe você de comprar negros, ele não faz isso, não. Agora, ele proíbe você de matar os negros, isso você não pode fazer. Vai dar prejuízo, tanto para o fazendeiro, porque vão ter que comprar outro, e vai ter menos pessoa para produzir o açúcar. Aí, no caso, o holandês vai ficar no prejuízo, vai ter menos açúcar. Então, o que a gente vai guardar aí dessa parte dos holandeses é praticamente isso, tá? Maurício de Nassau vem para cá, faz um bom governo, depois ele é o quê? Intimado a voltar para Holanda, e aí
os portugueses, nesse período, também vêm para cá e expulsam os holandeses. Aí os fazendeiros já estavam insatisfeitos, né, com a cobrança de impostos altos pelo açúcar aos holandeses. Aí é o ponto de explodir a bomba, né? Explodir aí a guerra. E aí a gente vai falar na última aula sobre a resistência dos negros, né? Aí a gente fala um pouquinho de quilombos e aí chegamos ainda, temos a parte da mineração. Gente, é porque esse capítulo, eles juntaram nesse capítulo vários itens que são capítulos diferentes, eram capítulos separados, né? Mas a gente está dando conta disso aí, não tá? Tá muito difícil? O que vocês acham? Não. É difícil, não. Não. Não, tá tranquilo? Se tiver muito acelerado, ó, professora, não entendi, né? Vocês gostavam sempre muito de perguntar, tinham curiosidades, por isso que eu estou falando. Então, a gente vai falar na última aula da resistência dos escravizados, né? E aí, vamos falar um pouco também dos bandeirantes, que vão chegar na região do Brasil, os bandeirantes, ou que estavam aqui, vão começar a buscar pedras e ouro, né? E depois nós temos a mineração. A mineração e algumas revoltas já do século XVIII, né? Algumas revoltas aí que vão acontecer aí. Não se preocupe, que eu já avisei a coordenação que nós temos um capítulo muito grande, né? E que nós vamos terminar para a prova. Para o teste, né? Como eu falei, as perguntinhas que eu coloquei lá, vai até a parte da página 291. Ok? Só até aí. Só sobre Maurício de Nassau. São 5 perguntinhas só, gente. Analise as imagens, lembram, leiam, né? Ah, caramba, não estou lembrado. Vai lá no livro, gente. Eu vou dizer a vocês para não ir? Bobagem. Isso não é... isso é colar? Não, isso é estudar. Você vai lá no livro, né? Eu, às vezes, faço atividade com consulta no livro, sem nenhum problema, né? Então, vai lá no livro, faz uma leitura, pensa, aí volta lá e analisa a questão. Fica fácil, isso não é um problema, né? Nós estamos assim, dessa forma, remoto, né? Dessa forma é a melhor maneira para vocês fazerem, e garanto que vocês vão fazer uma boa avaliação, né? Vai juntar com o nosso ponto de trabalho aí, ó, beleza. Tá bom? Gente, até 11h10, ok? Estamos já na hora. Até 11h10 nós voltamos para continuar. Espero que vocês continuem na aula, porque é conteúdo que nós vamos ter que prosseguir aí. Temos que fechar. O último capítulo é bem pequeno, mas ainda temos esse capítulo gigantesco. Mas estamos chegando ao final, graças a Deus. Tá bom? Beijo aí para vocês, até daqui a pouco.